bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre as melhores leituras de 2020. Não vou mentir pra vocês, 2020 foi um baita de um ano excelente em termos de leituras, pelo menos isso, não é mesmo? Pois então, foi bem difícil de escolher o top 10. Eu passei dias, sem brincadeira, pensando nessa lista, acrescentando, retirando títulos. No fim das contas, eu vou acabar comentando com vocês diversas menções honrosas, não é mesmo? Diversas releituras também para esse top 10 que eu faço no comecinho do ano seguinte a respeito do ano anterior. Eu não coloco as minhas releituras. Eu deixo esse top 10 apenas para livros que eu descobri no ano de 2020. Na verdade, como em 2019, nesta minha lista atual, também teremos uma releitura aí na pilha, mas eu vou explicar direitinho para vocês o que foi que aconteceu, tá certo? Vamos lá então, até abrir o histórico do canal aqui para poder fazer as menções honrosas, não é mesmo? Então, gente, este foi um ano em que eu tirei alguns medalhões aí da estante, né? Esses medalhões das comunidades de livros aí da internet, né? Então, eu li o As Benevolentes, de Jonathan Little. Não entrou no meu top 10, mas se fosse um top 15, com certeza entraria. Um livraço. Se você ainda não viu o vídeo, veja. Se você ainda não teve a oportunidade de ler este livro, saiba que já saiu uma nova tiragem. Tá fácil de encontrar por aí hoje em dia. Este livro ficou sem uma nova edição por mais de uma década, se não me engano. A História Secreta, da Donna Tartt, também li este ano, por conta aí dessa onda de Dark Academia, que acabou crescendo bastante no ano de 2020. Foi o ano em que todo mundo precisou ficar mais tempo em casa, então acabou sobrando um tempinho a mais aí para ler, para estudar por conta. Eu fiz um vídeo aqui no canal comentando com vocês essa onda da Dark Academia, que me parece uma onda muito mais interessante do que a onda anterior das distopias adolescentes, não é mesmo? Vejam lá. Por conta da leitura do História Secreta, eu li também As Bacantes de Eurípides, uma peça incrível, também se fosse um top 15 entraria. Aliás, de Eurípides este ano eu finalmente fiz um vídeo sobre Medeia, que é a minha tragédia grega favorita. Só não entra no meu top 10 porque foi uma releitura também. E aí eu fiz outras anotações aqui de menções honrosas, pessoal. Eu li A Revolta de Atlas no finalzinho do ano também, para o nosso desafio de 12 livros para 2020. Baita livro interessante, vejam lá o vídeo. Li Ao Farol, da Virginia Woolf, que desbancou o Mrs. Dalloway, né, como o meu favorito dessa autora. Eu adorei este livro, vejam lá o vídeo, gente. Nós lemos também diversas peças do Shakespeare que eu ainda não tinha lido. Então, por exemplo, Ricardo III e Ricardo II foram peças que me surpreenderam pra caramba. Quando a gente pensa em Shakespeare, né, geralmente a gente pensa, sei lá, em Macbeth, Hamlet, Otelo, né, esses Ricardos, né, acabam ficando meio pra escanteio, e são peças incríveis. Li também Otelo pela primeira vez esse ano, li Júlio César também, baita peça. Ó, gente, se vocês ainda não estão participando do projeto de leitura conjunta Lendo Shakespeare, eu vou deixar o link pra playlist lá embaixo. Ao contrário do que muitos de vocês possam imaginar, as peças de Shakespeare não dão tanto trabalho assim pra serem lidas, hein? O que mais? Eu li o incrível Confissões de uma Máscara, do Mishima. Essa aqui foi a minha leitura de literatura japonesa do ano, não é mesmo? Todo ano eu tento ler pelo menos um livrinho de literatura japonesa. Estou desbravando aí essa literatura que era absolutamente desconhecida pra mim. Descobri alguns autores aí dos quais quero ler mais, porque gostei pra caramba, e o Mishima é um deles. O Confissões de uma Máscara também era um livro que estava sem edição aqui no Brasil há muito tempo, e agora ele está disponível para o Kindle, tá? Pelo menos por enquanto, tá lá em e-book. Deem lá uma conferida. E para quem não sabe, se você é usuário do Kindle, não só do aparelho, mas do aplicativo gratuito no seu celular, é possível baixar amostras desses livros, para você ter certeza se você vai gostar ou não antes de adquiri-lo, tá certo? Fica a dica aí para vocês. Este ano eu li um Hemingway também, li o Paris é uma Festa, gostei demais deste livro, mas talvez eu tenha gostado agora, né, com o passar do tempo. Talvez eu tenha gostado mais do livro do Henrique Villamatas, baseado no Paris é uma Festa, que é o Paris Não Tem Fim. Eu fiz um vídeo para esses dois livros aqui no canal. Teve também o Homens em Guerra, um livro sobre a Primeira Guerra Mundial que me deixou passada. Este é um relato de um soldado da Primeira Guerra Mundial e é um livro impressionante, um livro curtinho, mas doloroso de se ler, gente. O Thomas Mann do ano também, gente, todo ano eu leio um Thomas Mann e ao longo do ano muitos de vocês me cobraram a leitura do Thomas Mann, mas já tinha um vídeo aqui no canal, que foi o Confissões do Impostor Félix Kruh. Esse foi o último livro escrito por ele, na verdade é uma obra inacabada e já temos vídeo aqui no canal. Esse foi o ano em que eu li também o Oblomov, que apesar de conter ali um personagem principal, né, o próprio Oblomov, altamente irritante. O livro é excelente, tá? Para quem gosta aí de uma literatura russa que fuja um pouquinho aí de Dostoiévski, Tolstói, ó, deem uma olhadinha no Oblomov. Aliás, vocês podem aproveitar e dar uma olhadinha também no Nós, do Zamyatin, outro autor russo. Dessa vez,
um autor do século XX que escreveu essa distopia interessantíssima. E vale lembrar que Nós veio muito antes de 1984, Fahrenheit 451, enfim, muita coisa começou a partir do Nós. Que, ao contrário do que muitos pensam, não foi a primeira distopia, tá, gente? Vejam lá aquele vídeo, a gente conversa sobre isso por lá. Li meu primeiro Amos Oz também, o de Amor e Trevas, livro lindo, excelente. E este livro contém algumas reflexões muito interessantes a respeito do que é um bom leitor e coisas assim. Vejam lá, este é um livro de memórias do Amos Oz, que vale muito a pena conhecer, tá certo? Li também o Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos, um dos meus autores favoritos. Mais um livro de memórias interessante pra caramba. Agora vamos às releituras. Gente, 2020 foi o ano em que eu reli As Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell. Eu fiquei tão feliz, que eu amo esses livros. Inclusive, é um dos vídeos que eu mais gostei de ter. Aliás, eu gosto de fazer todos os vídeos aqui pro canal, mas esse foi especial. Então, se você não conhece Bernard Cornwell, não conhece As Crônicas de Arthur, não deixe de ver este vídeo. Eu tenho certeza de que você vai sair daquele vídeo com uma vontadezinha aí de baixar a amostra grátis, tá? Pro seu Kindle, pelo menos, ou ler a saga completa, que é maravilhosa. Eu reli também um livro inédito aqui no YouTube, tá? O livro se chama 1984, não sei se vocês conhecem. Então, eu refiz um vídeo antiguinho que tinha aqui no canal. Era uma resenha bastante problemática mesmo, concordo com vocês, tirei daqui do canal e refiz, então, a partir da releitura que foi feita com aquela edição nova de 1984. Uma edição caprichadíssima, em capa dura, repleta de textos de apoio, textos muito bem escolhidos, porque dão ali diversos pontos de vistas, né, diferentes aí a respeito dessa mesma história, desse mesmo autor. Ficou interessante pra caramba, vejam lá o vídeo e não deixem passar essa edição, tá certo? Reli também o Breve História de Quase Tudo, do Bill Bryson. Gente, eu amo este livro. Mais uma releitura que eu fiz com um sorriso daqui a aqui, ó. Livrinho de divulgação científica espetacular, para leigos, né? O próprio autor se coloca como leigo. Ele entrevista diversas autoridades aí em diversas áreas diferentes do saber e coloca tudo naquele livro. É maravilhoso. Mais uma releitura maravilhosa que eu fiz esse ano foi O Jogo da Amarelinha, do Julio Cortázar. Gente, eu amo este livro, mas eu entendo totalmente quem não suporta, tá? É um amor difícil, o amor pelo Jogo da Amarelinha, confesso. Mas, depois que você vai se enredando aí no Jogo da Amarelinha, que é o próprio livro também, e vai compreendendo ali a história da maga e do narrador, olha, é um livro espetacular. Naquele vídeo eu também comento com vocês sobre como o autor criou o Jogo da Amarelinha. Também teve releitura do Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques, outro dos meus livros favoritos da vida. Releitura do Vermelho Negro, do Stendhal. Este é um outro livro que divide opiniões aí, há quem ame, há quem odeie. Eu amo e eu tenho pra mim que Julian Sorel é um incompreendido. Eu já disse pra vocês que, pra mim, pelo menos, Julian Sorel é um Holden Caulfield, né, da era pós-napoleônica. Inclusive, no ano de 2020, eu também reli O Apanhador no Campo de Centeio, junto com o pessoal do Reading Club, né, aquele nosso grupinho de leituras em inglês que acontece lá pelo Instagram. Esse grupinho agora está atrelado ao Apoia-se do canal, então deixe de conferir ali o primeiro link da descrição deste vídeo. Mas então, O Apanhador no Campo de Centeio é puro amor, tá? Se você não ama Holden Caulfield, você tem um coração de pedra. Tô brincando, gente. Livro nunca é unanimidade, tá tudo bem, tá? Vamos lá então, vamos continuar. Este ano eu também reli O Seminário dos Ratos, da Lígia Fagundes Telles, um livro de contos dela que é um espetáculo. Vocês precisam ler pelo menos este conto dela. O Seminário dos Ratos, na minha opinião, é A Revolução dos Bichos, da Lígia Fagundes Telles. Acho essa história incrível, vejam lá também. Também reli O Alienista, do Machado de Assis. Gente, sério, você aí que tem ranço do Machado de Assis por algum motivo, provavelmente algum trauma de escola ou algo assim, não deixe de reler O Alienista agora. Muito bem, agora vamos às menções honrosas, né? Se este fosse, na verdade, um top 20 ou um top 15, o que mais entraria na minha lista? Bem, já comentei com vocês o As Benevolentes, do Jonathan Little. Não é um livro perfeito, tá longe disso, mas é um livro interessantíssimo. É aquele tipo de livro que você fecha ao término da leitura e você fica assim, o que foi isso que eu acabei de ler? Não deixem de ver os vídeos, tá? Aliás, para o pessoal que reclama que nesses vídeos de melhores e tudo mais, eu não faço comentários mais aprofundados sobre a leitura, é porque já temos vídeos aqui no canal com cerca de meia hora de duração a respeito desses livros e os links estão na descrição, tá certo?
Então, caso eu comente algum livro pelo qual você tenha se interessado, não deixe de procurar o link. Mais menções honrosas. O Silmarillion do Tolkien. Gente, este é um livro que eu já tinha começado e parado algumas vezes, não considero releitura. É um livro que eu recomendo principalmente para quem está se aventurando aí pela Terra-média, está começando a ler Senhor dos Anéis, Hobbit e tudo mais. Eu sei que tem muita gente aí que durante a pandemia usou a nossa playlist, né, de leitura conjunta lendo Senhor dos Anéis. Então, para vocês também que já leram Senhor dos Anéis ou estão lendo, a leitura do Silmarillion vai ser uma baita de uma leitura complementar. Ele é um livro que funciona mais ou menos como uma enciclopédiazinha de mitos. Você tem diversas histórias que estão no Silmarillion que foram apenas mencionadas por personagens do Senhor dos Anéis. Vale muito a pena conhecer esse livro, vejam lá o vídeo, tá? Beleza, do Roger Scruton também foi outra leitura sensacional que eu fiz este ano. Por pouquíssimo não entrou aqui. Se fosse um top 11, tá? O Beleza teria entrado. Vejam lá aquele vídeo. É um livro que levanta diversas discussões. Você não é obrigado a concordar 100% com o que o autor te diz, mas é interessante você pensar nas discussões que ele propõe. Eu tentei fazer isso naquele vídeo também. Vejam lá, baita livro interessante. Li também por inteiro o Porquê Ler os Clássicos, do Ítalo Calvino. Não entrou no top 10, porque eu poderia considerar releitura, já que o artigo que abre esse livro, né, que é o Porquê Ler os Clássicos, já era meu velho conhecido. Eu acabei lendo as outras resenhas, né? O Porquê Ler os Clássicos é uma coletânea de resenhas literárias escritas pelo Ítalo Calvino. Muitos dos livros mencionados naquele livro não tem tradução, não tem edição aqui no Brasil. Então, se você fizer a leitura corrida, pode ser um livro meio esquisito. Mas ainda assim vale muito a pena, e o que vale a pena mesmo neste livro é o primeiro artigo. Teve também o Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Gente, dele eu só tinha lido o Crônicas de Nárnia. Eu retirei o vídeo aqui do canal porque eu pretendo fazer uma releitura, se não agora em 2021, mais pra frente. Se der tempo vai ser ótimo, se não, não tem problema, porque ninguém tem pressa. Mas é isso, eu comecei a conhecer o C.S. Lewis através das Crônicas de Nárnia, e este ano, então, aliás, no ano que se passou, eu li o Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz por recomendação de vocês. Também foi um livro que saiu na pesquisa de livros mais pedidos por vocês e foi maravilhoso. Gente, eu me diverti horrores lendo esse livro. E é impressionante como diversas coisas que ele diz neste livro seguem se aplicando nos dias de hoje, não é mesmo? Sério. Tá aqui um livrinho que pode te surpreender. Outros dois livros incríveis que eu li em 2020 também foram A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, uma novelinha dele que eu ainda não tinha lido e eu amei. É um livrinho que vai funcionar como um memento mori também, sabe aquelas reflexões do fim da vida, aquele olhar para trás e perceber que você podia ter feito tantas coisas diferentes. Bem, é outra leitura que eu recomendo altamente a todos vocês. E o Meditações, de Marco Aurélio. Para quem gosta do estoicismo e ainda não leu Meditações, sério, vocês precisam ler este livro. Para quem gosta de autoajuda, de repente, olha só, um classicão que já trazia, olha só, na Roma Antiga, diversos dos conceitos que as pessoas ainda repetem nos livros de autoajuda de hoje em dia. É um livrinho indispensável, que vale muito a pena você deixar assim, sabe, na sua mesinha de cabeceira. Não há necessidade de você lê-lo de forma linear, você pode abrir uma página num dia e ler uma meditação. Também pode ser mais um livrinho aí que vai diminuir sua ansiedade aí sobre diversos aspectos da vida, o universo e tudo mais, tá certo? Então é isso. Agora sim, vamos ao top 10 propriamente dito. Só lembrando, né, como eu já havia dito pra vocês, foi muito difícil fazer essa lista, e se vocês me perguntarem amanhã qual posição aqui desses livros, eu provavelmente já terei trocado todos eles de posição. Então assim, apesar de eu ter organizado como um 10º, 9º, 8º, todos eles foram meus favoritos esse ano. E todos eles são leituras que eu recomendo fortemente a todos vocês. A começar pelo Clube Dumas, do Arturo Peros Reverte. Gente, como eu me diverti com este livro. Um livro super bem escrito sobre um caçador de edições raras, digamos assim. Então, assim, para quem gosta de livros sobre livros, este livro é um prato cheio. Para quem gosta de romances policiais inusitados, não é mesmo? Aqui nós temos um tipo de romance policial envolvendo aí uma busca por um livro que provavelmente foi escrito pelo diabo. Livro delicioso, sério, eu tô aqui mexendo nele, comentando com vocês e já tá me dando vontade de reler. Este é um livrinho que, infelizmente, pelo menos no momento em que eu estou gravando este vídeo, vocês só vão encontrar em sebos. Esta minha edição aqui é da editora Martins Fontes. Se você lê em espanhol ou em inglês, vai ser fácil de encontrar pro Kindle. E, gente, sério, vejam lá aquele vídeo, livro maravilhoso. Tem um filme do Polanski baseado nesse livro aqui também com Johnny Depp. Mas o livro é infinitamente melhor.
Outra baita leitura que eu fiz em 2020, um dos meus livros favoritos do ano também. Este livro aqui que merece releitura porque é tanta informação, são tantos detalhes, né, contidos aqui nessa história, aliás, nessas histórias, que eu tenho certeza absoluta de que deixei passar aí muita coisa importante, mas enfim, estou falando do House of Leaves, do Mark Z. Danielewski. Este é um livro que ainda não tem edição aqui no Brasil. Dificilmente teremos, tá? Este é um livro de 2000, né? A edição física saiu em 2000 mesmo. Esse era um livro obscuro que tinha sido lançado aí em alguns blogs da época. Depois de muito tempo o autor conseguiu então publicá-lo em edição física. E é uma história muito estranha, né? Eu comento com vocês naquele vídeo, que é outro dos vídeos que eu mais gostei de fazer esse ano, porque assim, gente, este é um livro aberto e absolutamente maluco. Então, assim, é muito difícil fazer uma resenha sobre House of Leaves. Mas eu tentei. O resultado disso tá lá naquele videozinho de cerca de meia hora de duração. Basicamente, este é um livro sobre um filme que não existe. E este filme que não existe é sobre uma casa muito estranha. Você começa a leitura deste livro achando que se trata aí de uma história de terror ou algo assim. É um suspense, não deixa de ser um suspense, mas o que é esta casa exatamente, o que ela representa é a graça de você acompanhar aqui este livrão. Perceba que até neste meu breve comentário aqui na minha lista de melhores do ano, eu não consigo explicar direito para vocês do que se trata este livro. Vejam lá o vídeo, tá? Na sequência, mais um livro lido no nosso clube de leituras de originais, O Senhor das Moscas, do William Golding. Aliás, o título do livro é só Senhor das Moscas. Esta resenha saiu no finalzinho do ano, se você não viu ainda, veja. Eu acho que eu comento com vocês naquele vídeo que este livrinho aqui passou por cima de mim como um trator. Foi um dos livros mais impressionantes que eu li na minha vida e assim... é aquele tipo de livro que você percebe que a humanidade é a lama mesmo e não há salvação. A sinopse do livro é muito simples, talvez não te interesse. Você tem crianças perdidas em uma ilha deserta. É isso, esse é o enredo da história, mas o que acontece com essas crianças dentro dessa ilha, conforme o tempo vai passando e elas vão perdendo o contato com a civilização, olha, livro impressionante. Se você não leu ainda O Senhor das Moscas, leia, não deixe de ver o vídeo também. Mais uma leitura que eu fiz no final do ano, dessa vez em novembro, foi a biografia do Oscar Wilde, do Richard Ellmann. Essa aqui é considerada a biografia definitiva, né, do Oscar Wilde, além desta biografia clássica sobre ele. No mesmo vídeo eu comento com vocês uma biografia mais recente, mas até mesmo na biografia recente, a referência a este livro aqui é feita a todo momento. Oscar Wilde é um dos meus autores favoritos, é uma das grandes figuras da literatura mundial. Se você não sabe nada a respeito deste autor incrível, não deixe de ver aquele vídeo. E se você tiver oportunidade, se você estiver passando por um sebo aí qualquer dia desses, dê uma procurada nessa biografia porque ela é maravilhosa. Super bem escrita, super bem documentada, olha, dá gosto de ler um livro como esse. Eu sei que o Richard Ellmann também tem uma biografia sobre James Joyce, aliás eu tenho aqui. Vamos ver se neste ano de 2021 dá tempo da gente ler mais uma biografia escrita pelo Richard Ellmann. Depois, aqui na minha pilha, né, mas enfim, um dos meus livros favoritos do ano passado, sem dúvidas, foi o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Gente, para de reclamar da capa. Tá bom, a capa do livro é feinha mesmo, mas o livro é maravilhoso. Este é um livro de relato de uma pessoa que também ficou em um campo de concentração. Aliás, ele passou por alguns campos de concentração. Mas não é aquele tipo de livro melancólico. Se você fizer um comparativo entre este livro aqui e o É Isto um Homem, do Primo Levi, que foi uma das minhas melhores leituras de 2019, você vai ver que aqui você tem uma pessoa que passou por privações muito semelhantes à do Primo Levi, mas que conseguiu encontrar um sentido para tudo aquilo. Também se trata de um livro muito pesado, muito triste. Quando a gente lê aqui esses relatos e se dá conta do que o homem é capaz de fazer com os seus iguais, não tem como, vai batendo aquela tristeza, né? Aquela nuvenzinha negra vai surgindo assim em cima da gente, mas por incrível que pareça, aqui nós temos um relato com bastante esperança, eu diria. Além do relato, né, do que aconteceu com o autor do livro, né, em campos de concentração, nós temos também um texto muito interessante a respeito da logoterapia, né? O Viktor Frankl é o criador da logoterapia, então se você não sabe do que eu estou falando, mais um motivo para você conhecer este livro. É um livro curtinho, é também um livro bastante doloroso, mas belíssimo. É daqueles livrinhos transformadores mesmo, ó. Vale muito a pena conhecer.
Outra das minhas melhores leituras de 2020 foi o incrível Absalão, Absalão, de William Faulkner. Gente, o que foi isso aqui? Este aqui é outro daqueles livros que passa por cima da gente como um trator. Se você já leu O Sonho e a Fúria, recomendo fortemente que você leia este livro. Você, inclusive, periga achar este livro aqui mais tranquilo de se ler do que O Sonho e a Fúria. A estrutura deste livro aqui é mais palatável, eu diria. Agora, se você resolver começar por este livro aqui, talvez você pene um pouquinho. Mas olha só, pessoal, são leituras que valem a pena. O final deste livro aqui é dos melhores finais que eu já li na minha vida. Chega a dar aquele arrepiozinho, sabe? Quando você entende o que está acontecendo aqui com o nosso personagem principal, que é também um dos personagens do Sonho e a Fúria. Que você vai encontrar aqui é um colega de faculdade do Quentin pedindo que ele conte ali uma história representativa do Sul. Não, ele quer entender o que é o Sul dos Estados Unidos, né? Ele veio de Nova York, se não me engano, agora. Mas então, o que é que o Quentin faz? Ele conta esta história aqui. Por que ele está contando essa história? Bem, você só vai entender no finalzinho do livro. E é um final, como eu disse pra vocês, de arrepiar. Não é nada muito assustador, não. É que a coisa foi criada de um jeito que não tem como você sair dessa leitura sem achar William Faulkner genial. Vamos ver se em 2021 a gente consegue ler mais um Faulknerzinho aqui no canal também. Aí, pessoal, o próximo livro que eu vou mostrar pra vocês é a da releitura, né, que eu comentei com vocês que colocaria aqui nesta lista. Por quê? Eu vou colocar aqui o Hamlet, de Shakespeare, né, essa peça incrível, que eu já tinha lido também há muito tempo, mas nada se compara à leitura atenta que nós fizemos no nosso projeto de leitura conjunta. Então, semelhante à minha releitura do Paraíso Perdido, né, do ano passado, aliás, do ano retrasado, essa releitura aqui não tem nem comparação com a minha leitura anterior. Então, por isso eu estou colocando Hamlet aqui também nessa pilha dos melhores do ano. A resenha deste livro aqui foi um vídeo que me deu muito trabalho, então eu espero que se você ainda não tenha visto, veja lá. Acho que ainda está cedo para dizer que esta aqui é a minha peça favorita de Shakespeare, mas é uma das. E é aquele tipo de peça cheia de detalhes, cheia de camadas, né? Se você piscar durante a leitura, periga você perder alguma coisa importante, entendeu? Então, ó, recomendo fortemente a leitura de Hamlet, caso vocês nunca tenham lido, e não deixem de ver o vídeo também. Outro livro maravilhoso que eu li em 2020 foi O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Gente, o que é este livrinho? É um livro muito curto, é um livro que vai levantar aí diversas reflexões. De certa forma, também é um livro com enredo simples, mas é o desenvolvimento tanto da personagem principal como do entorno dele. Essa espera por alguma coisa que você nem sabe direito o que é, mas enfim. Pelo menos em algum momento da vida, você também já se viu numa situação aqui, ó, de Deserto dos Tártaros. Então vale muito a pena conhecer o livro, caso vocês não conheçam, vejam lá o vídeo, mas qualquer vídeo que você veja, não só aqui no meu canal como em qualquer outro, não vai substituir a leitura, então eu recomendo fortemente que vocês leiam O Deserto dos Tártaros. Vocês não vão se arrepender. Agora só faltam mais 2 livros para mostrar aqui para vocês e, gente, sério, vamos lá. Maria Antonieta, Retrato de uma Mulher Comum, do Stefan Zweig. Eu tinha 2 biografias de Maria Antonieta aqui em casa, esta aqui do Stefan Zweig e também a da Antonia Fraser. Antonia Fraser é uma das biógrafas preferidas da minha mãe, ela já leu diversas biografias escritas por ela, e eu tinha essa da Maria Antonieta aqui em casa há muito tempo, resolvi ler em conjunto com esta aqui. Então eu li primeiro a da Antonia Fraser e na sequência eu peguei a do Stefan Zweig. Eu peguei este livro aqui pensando assim, nossa, eu acabei de ler uma biografia da Maria Antonieta, vou ler outra, vou ler tudo aquilo de novo. E gente, apesar de nós termos aqui a mesma história do outro livro, cara, que diferença faz você ser um autor maravilhoso? Este livro aqui se lê como um excelente romance, ao mesmo tempo que você sabe, né, e você é avisado pelo próprio autor o tempo todo, que ele está fazendo um trabalho de biógrafo. Então ele está o tempo todo se referindo a documentos, ele faz comentários a respeito da pesquisa que ele está fazendo, comentários práticos mesmo, né? Então, assim, de ir até determinado local e verificar as cartas e se dar conta de que aquelas cartas foram rasuradas, danificadas e como isso pode ser problemático para o trabalho de um biógrafo. Olha, tudo isso está aqui. Fiquei impressionada com este livro e com a escrita do Stefan Zweig. Eu, inclusive, já tenho uma coleçãozinha razoável aqui de livros deste autor para dar continuidade aqui, porque, gente, que autor é este? Porque eu demorei tanto tempo para conhecer Stefan Zweig. Ele tem tudo para se tornar um segundo Thomas Mann para mim, sabe?
Vamos ver, não é mesmo? Então, ó, se vocês se interessam por biografias ou pela história de Maria Antonieta, não deixem passar este livro. E por fim, o último livro que eu tenho para mostrar aqui para vocês, por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, provavelmente, ó, fazendo aqui uma leitura fria dessa minha pilha, esta aqui tenha sido a minha melhor leitura de 2020. Estou falando de Metamorfoses de Ovídio. Gente, se você gosta de mitologia grega e nunca leu Metamorfoses, não faça como eu. Não espere tanto tempo assim para conhecer esse livro maravilhoso. Ele é gorducho assim porque ele é bilíngue, tá? Então não se assustem com o tamanho do livro. E é um livro maravilhoso. Você tem aqui um compiladão dos mitos gregos sendo contados com um certo bom humor. Então, para quem já leu a Odisseia ou a Ilíada e vai ler aqui Metamorfoses, vocês vão encontrar um autor mais bem-humorado do que Homero, é isso que eu quero dizer. Em alguns momentos ele vai inclusive fazer algumas piadinhas, mas é isso, você tem aqui a história do mundo sendo contada através desses mitos. E eu não tenho palavras para dizer para vocês o quão maravilhoso é isso aqui. Então não deixe de usar aí o próximo tempinho livre que você tiver para ver o vídeo sobre Metamorfoses e também para ler este livro maravilhoso. É aquele tipo de leitura que não pesa, porque você pode ler um mito por dia, você pode inclusive usar este livro, né, essa edição aqui, eu nem sei se existem outras edições deste livro por aí, gente, essa aqui é da editora 34, mas então, você pode inclusive usar o Metamorfoses como uma enciclopédiazinha de mitos. Por quê? Porque você tem um índice remissivo muito interessante aqui em ordem alfabética, tá? Então não há necessidade de ler este livro de cabo a rabo, se bem que a experiência de ler este livro de cabo a rabo é um espetáculo, né? Como eu disse pra vocês, ele está contando a história do mundo até o momento em que ele vivia. E é isso, livro maravilhoso, aliás, livros maravilhosos. E é isso então, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham saído deste vídeo com uma listinha aí considerável de grandes livros para serem lidos aí no futuro próximo, não é mesmo? Me contem aí nos comentários quais foram as melhores leituras de vocês nesse ano de 2020. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero deixar aqui meu agradecimento de coração a todos os apoiadores do canal. Se você tem interesse em apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para nossa página no Apoia-se. Dê uma olhadinha por lá. E ao pessoal que já está apoiando o canal, deixo aqui meu obrigada de coração mais uma vez. A todos vocês que acompanharam o vídeo até o final também, muito obrigada pela companhia de vocês. E eu vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.